Bom dia a todos. O título ideal da nossa conversa hoje deveria ser As 5 Tarefas do Viver. Porque nós estamos aqui nessa encarnação para realizar certas tarefas que nos propicia o nosso avanço, a nossa evolução espiritual. Eu tenho passado esses últimos 2 meses estudando o sofrimento humano. E dói o coração de ver tanto sofrimento. Mas esse meu estudo do sofrimento humano, eu vejo também como sair dele, ou como aliviar esse sofrimento. E quem é o maior responsável no trabalho para aliviar esse sofrimento é cada um de nós. E esse sofrimento que tanto afeta a humanidade, e são milhões ou bilhões, também é imposto em quase sua totalidade por nós mesmos. Porque a gente acaba negligenciando essas certas tarefas por uma razão ou outra. Então, quando a gente se der conta que se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, se nós mudarmos a nossa maneira de sentir, e se nós mudarmos a nossa maneira de agir, nós mudamos as nossas vidas para melhor. Muitas vezes a gente vê que é a teimosia que atrapalha. É uma delas. O orgulho. Eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Então, vai sofrer. Então, não tem escolha. Se a gente está em uma posição na nossa vida, nesse momento, de dor e sofrimento, se a gente não fizer nada para mudar isso, não vai mudar. Nós vamos continuar sofrendo. A única maneira de a gente transformar uma situação desagradável é transformar a causa que traz essa situação desagradável. Não existe outra maneira. Não tem milagre. Então a vida ela funciona de tal maneira, e o nosso aprendizado, a gente veio aqui para aprender e nós vamos aprender. Ou por bem, ou na marra. É coisa do Espírito, é coisa da evolução, é coisa de Deus, é lei. Então, existem muitos casos, muitas circunstâncias que as pessoas precisam sofrer muito até aprender a sua lição. Ou até descobrir que tem que aprender. E muita gente precisa de dor. E muita gente tem essa dor, mas mesmo assim não ouve a mensagem. E continua sofrendo. A razão que nós estamos aqui reunido hoje nesse centro espírita, nesse momento, a razão pela qual a gente buscou um centro espírita em um momento de nossas vidas, alguns até tiveram a maior felicidade ainda de ter nascido no meio espírita. Nós estamos aqui porque nós viemos buscar um pouquinho de compreensão e nós viemos procurar maneiras de aliviar esse sofrimento. Então, nós temos as ferramentas para fazer essa mudança, para melhorar.
para encontrar um pouco mais de paz, para viver um pouco mais em harmonia. E a vida, ela vai cobrar isso de nós em um momento ou outro. Então, as 5 tarefas do morrer, que são as tarefas que nós deveríamos realizar em nosso dia a dia, para que quando chegasse o momento da nossa volta ao mundo espiritual, a gente não precisaria preocupar com isso. Mas isso é uma cobrança do espírito, porque enquanto nós estávamos bem e saudáveis, nós não prestamos atenção nisso. Nós negligenciamos. Isso aí é observado. Hoje tem muito estudo sobre essas tarefas, das quais eu até participei, vendo, ouvindo pessoas, tentando confortá-las, tentando dar sugestões para as pessoas que já estavam prontas. Prontas não, porque elas só vão ficar prontas depois que resolver essas tarefas. Ou pelo menos uma delas que seja o maior transtorno, que causa mais problema. Então, a vida vai nos chamar para isso. E esse aprendizado que nós viemos buscar aqui no Centro Espírita, esse é um desses aprendizados que nós estamos aqui. Que se nós fizermos isso, nós vamos viver melhor. Nós vamos fazer com que as pessoas que vivem ao nosso redor, que convivem conosco, também vivam melhor. Um pouquinho mais em paz. Que encontre um pouquinho mais de razão ou de sabor na vida da vida material, que é linda, é maravilhosa. E é uma necessidade e uma oportunidade que nós, espíritos em evolução, temos e vimos aqui usufruir, apreciar, saborear. Então nós queremos, enquanto estivermos aqui, aprender essas coisas para que a gente encontre um sabor mais agradável nesse milagre que é a vida física. E nós vivemos como seres imortais. Nós nunca deixaremos de existir. Nós continuaremos a nossa trajetória. E quanto melhor a gente viver esta vida, melhor será a nossa existência para sempre. Nesta vida física, na vida espiritual e na sequência de outras vidas que virão. Então, isso está em nossas mãos e nós somos capazes de fazer essa transformação. Então, eu vou passar para o próximo slide, que vão ser as tarefas, que não tem novidade nenhuma. Essas são as 5 tarefas que deveria ser do viver. Mas o título é o do morrer, porque é onde nós observamos que é a cobrança da conta daquilo que a gente deveria ter feito e não fez. E vai causar sofrimento até que não seja resolvido. Pelo menos essas 2 primeiras. Enquanto não forem resolvidas, causa dor. Depois de resolvidas, alivia a dor. Não resolve, mas ajuda, mas alivia. Alguém já teve a oportunidade de ver um novo filme com o Tom Hanks? It's a Beautiful Day in a Neighborhood. Alguém viu ou não? Aí tem uma cena. Vão assistir. Lindo. Baseado em uma história real. E Tom Hanks é fabuloso, né?
Então, essa é uma das tarefas. A pessoa, e não são um ou dois, são muitos. Então, se você visita uma ala de pacientes terminais, são poucos aqueles que realizaram essas tarefas em vida. Mas em vida saudável, porque ainda tem vida. Então o espírito vai cobrar isso. Porque aqui a gente está atarefado, busy, com a manutenção do nosso corpo físico. Nós precisamos trabalhar, e devemos, estamos contribuindo com a sociedade. Nós queremos nos divertir, é o nosso direito, devemos também. Mas a gente não tem nada que impeça que a gente usufrua ao máximo dos sabores, das belezas da vida física. Mas nunca esquecendo que somos espíritos imortais e que estamos aqui para melhorar a nossa vida e daqueles que nos cercam. Então, enquanto nós trabalhamos em nossa evolução individual, que é o trabalho de cada um de nós, e nós avançamos nesse progresso, nós vamos automaticamente também influenciar, ainda que a gente nem se dê conta, aquelas pessoas que participam, que convivem conosco. Meio que até por osmose, a pessoa vê o nosso comportamento. E a gente aprende de várias maneiras, né? Normalmente a gente aprende por tentativa e erro, porque a gente não tem um manual de como viver a vida na Terra, ou de como tomar as decisões corretas. A gente aprende fazendo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, às vezes a gente erra, a gente toma as decisões equivocadas, vão vir o resultado inescapável, não tem jeito, ação e reação. Então, a gente aprende com o erro, ou não, ou continua. Então, essa é uma maneira de aprender. Às vezes você faz, não, isso aqui me machuca, não vou fazer mais. Uma maneira de aprender, aquela experiência nossa que a gente fez, né? Sua experiência própria. E outras é você ouvir pessoas, ouvir conselhos de pessoas que vão te falar, olha, esse caminho que você está querendo ir, eu já fui e não é bom. Melhor fazer assim. Podemos aprender dos conselhos de outro. Ou da observação, de ver como pessoas se comportam em momentos, ou sabendo que deveria ter feito alguma coisa diferente e não fez. Então, no caso de pacientes terminais, você vê. Então, essa necessidade de pedir perdão. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos em evolução. Temos muitas falácias, temos muitas coisas ainda para trabalhar. Então, não é que nós somos culpados, que você é mau. A gente não sabe melhor. Se soubesse. Então, é comum ainda, em nossa trajetória aqui na vida física, magoar pessoas, insultar pessoas, ofender pessoas. Então, nesses meus 2 meses de estudo do sofrimento humano, quando você vê a pessoa com problema mental, com transtorno mental, depressão, uma delas, que é um dos piores até o momento, quando você volta a ver conversar com essas pessoas, com esses sofredores, você volta, você pergunta, como foi a sua vida na infância, como foi a sua vida? Nós vamos ver lá muito sofrimento também. Ofensas, agressão física, agressão verbal, de pais, daqueles que convivem conosco. Então, tem muitos que continua esse ciclo vicioso e passa. Ela se machucou, ela não conseguiu se curar direito e vai ter uma consequência no final. Então, tem alguns que não têm essa resiliência de falar, não, eu não quero. A gente vê muitos casos. Isso aí também. Se você conversa com pessoas que hoje é uma mãe amorosa, um pai amoroso que dá tudo, você vai perguntar como foi sua vida antes. Eu sofri muito, eu fui muito judiada. Eu não fui amada ou amado. Mas eu não quero fazer isso com meus filhos. Então, é um rompimento de um ciclo, um sinal imenso, um sinal avançado, um sinal grandioso de que esse espírito, essa pessoa aprendeu a lição. Então, ela se transforma
E nessa sua transformação, ela transforma também aquelas pessoas que ela veio aqui justamente para proteger e para auxiliar no seu desenvolvimento. Muitos não têm essa condição. Muitos não conseguem. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão perpetuar esse ciclo vicioso. Vai continuar nas ofensas, vai continuar humilhando pessoas e vai causar mágoa. Vai causar mágoa. Alguns fazem isso tão corriqueiramente, é tão parte dela ainda, que ela vai ofender pessoas, vai continuar ofendendo pessoas, causando mágoa, e vai continuar vivendo a sua vida. Sem se preocupar em pedir perdão, reconhecer o seu erro no dia a dia. Quando ela é diagnosticada com uma doença terminal e tem aí o seu tempo contado, que vai para um leito de morte sem condição mais física, sem energia para voltar às suas atividades, não tem mais distração, que vai abafar aquelas coisas que ela fez, principalmente quando vai se aproximando da morte. O espírito que é a nossa, que é o que somos, em seu conhecimento maior, sem a interferência do ego, ela começa a fazer uma reavaliação da vida, que é uma das tarefas também que acontecem. E ela vai reconhecer os erros. E como espírito já com pouca influência da matéria, vai vir o remorso. Vai vir o arrependimento. E como espírito, sabendo que é necessário essa reconciliação consigo mesma, reconhecer o seu erro e pedir perdão, enquanto ela não fizer isso, não tem paz. Então é bom para a gente, na nossa tarefa, nosso trabalho evolutivo, ter isso aqui em mente todos os dias, para a gente não precisar passar por isso quando chegar aquele momento. Então, todos nós sabemos aqui o que nós fizemos de errado. Todos nós. Não tem nenhum aqui que não saiba. Certamente, todos vocês nunca fizeram nada errado para ninguém. Nunca magoou ninguém, nunca ofendeu ninguém. E quando fez, pediu perdão. Então nós estamos falando aqui para os outros. Mas é assim, fica aqui a tarefa. Então nós sabemos. Nós sabemos o nosso comportamento. Nós sabemos os nossos sentimentos por pessoas. Nós temos consciência de quem nós ofendemos. Sabemos. Claramente. Claramente. Mas acontece por quê? Porque nós ainda somos espíritos em evolução. Vai chegar um momento que isso já não vai existir mais. E nós já estamos aqui justamente trabalhando para isso. Aprender lições para não ofender ninguém. O que fizemos está feito, não se desfaz. Então o que é que acontece? Nós mudamos. Não dá para mudar o passado, só dá para mudar o presente. Então nós mudamos a maneira de agir. E pedir perdão é um imenso, essa capacidade de pedir perdão, é um imenso sinal de que nós estamos em nosso caminho evolutivo. É um reconhecimento de um erro que nós cometemos. E todo aprendizado ele começa no reconhecimento do erro. Você fez algo que não estava certo
reconheceu que não fez que estava certo, você tem ideia do que você fez de errado, como que você pode corrigir para fazer certo. Essa é a sua lição. E nós vamos mudar e nós vamos mudar o resultado. E é a coragem a admitir o erro. Não é fácil admitir que você está errado. É a pior coisa para o ser humano. Eu errei. Ou a culpa não é. A culpa é das estrelas. Não é nossa. A culpa é do outro. Eu fiz isso, você me fez fazer isso. Eu estou assim por sua causa. Não, você não está. Nós estamos assim, nós somos do jeito que somos por nossa causa. Não pela causa de ninguém. Mas é mais fácil culpar outro, porque aí a gente se redime desse nosso erro, dessa nossa falácia. Mas não tem vergonha nenhuma, não existe vergonha. Não devemos sentir vergonha por cometer erros. Nós ainda não aprendemos. Tem erro que já cometíamos, erros grotescos, que até hoje até rimos. Como foi possível? Nossa adolescência, por exemplo. Então a gente ainda não tinha experiência suficiente para tomar a decisão totalmente correta. Então, a falta de experiência, que a vida vai nos ensinar. É o reconhecimento de nossas limitações e falibilidade como espírito em evolução. Então, cometemos erro. Mas o problema não é você cometer um erro. É você permanecer cometendo sem aprender. E é isso que vai causar sofrimento. E também, quando a gente pede perdão para alguém, a gente está reconhecendo e respeitando o sentimento alheio. Na maioria, nossos próprios seres queridos. Esses problemas que a gente vê nessas tarefas da morte, na sua imensa maioria, ela envolve aquelas pessoas do seu convívio. A sua esposa, a sua ex-esposa, a sua outra ex-esposa, o seu marido, ex-marido, sogra, irmão, irmã. Todos aqueles seres que vieram conosco, como nós aprendemos no Espiritismo, que se comprometeram em reunir-se conosco aqui novamente, essa é de Emmanuel, para juntamente ajudarmos um ao outro evoluir. Esse é o propósito da família. Uma reunião de almas afins que decidem, por vontade própria, reunir-se em família, na vida física, para ajudar um ao outro a evoluir. Se bem que esses desacertos que a gente tem é um sinal de evolução. Aquela pessoa que você não se dá bem, você está aqui para aprender a amá-la. Aquelas pessoas que você se dá bem, você já ama. Então não precisa reconciliar, já está reconciliado, já está feito. O problema é aquelas que você não se dá bem. A problemática. Aí é que estão os acertos que você precisa fazer. Como que a gente sabe o que é que a gente veio aqui aprender? A paciência, por exemplo. Todas as coisas que você fizer vai ter alguma coisa que vai contribuir para que para tirar-lhe a paciência ou para provar, para te testar. Ou você veio aqui para aprender a pedir perdão. Então vai aparecer pessoas na sua vida que você vai ofender. E você precisa aprender a pedir perdão. É a prática da humildade. E humildade também é um dos valores que a gente veio aqui aprender, ser humilde. E nós temos no exemplo de Jesus Cristo o maior exemplo de humildade. Então são nossos exemplos que a gente tem, que a gente precisa
seguir. Nós não somos, a gente é muito pequeno, a gente quer ser muito grandioso, mas grandioso era ele. Por quê? Porque ele era humilde. E é isso que a gente tem, essas coisas, esses valores que a gente precisa ver e que a gente precisa nutrir. É isso que faz nos avançar em nossa caminhada, como espíritos em evolução. Pedir perdão é o reconhecimento de ter magoado alguém e o arrependimento por tê-lo feito. É um avanço imenso. E o arrependimento é o primeiro passo na correção dos desacertos. Cometemos um erro, observamos, reconhecemos e nós sabemos o que é que precisa mudar. Na pergunta 992 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E eles respondem: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Normalmente não vai ter. No caso do leito da morte, não vai ter tempo de reparar. Você pode reconhecer. Não vai mais ter tempo, mas já é um avanço. Quando a consciência o exprobra, censura, e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então a gente tem condição, no nosso dia a dia, de refletir como estão sendo os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. Porque tudo começa no pensamento. Você pensa, você sente, você age. Às vezes não age. Mas o pensamento, o sentimento e a ação, elas vão estar sempre mais ou menos na mesma sintonia. Pensamento bom, sentimento bom, ação boa. Pensamento conflituoso, mesma coisa. Sentimentos, ações não apropriadas que vão causar consequência. Não podemos nos esquecer. Então a gente não quer deixar nenhuma dessas tarefas para o morrer. Nós queremos cumprir essas tarefas, fazê-las nossas tarefas do viver, para quando chegar a hora, o momento do nosso regresso ao mundo espiritual, a gente não precisa passar por isso. E é desagradável, é doloroso. Para quem vai partir, para quem está aí participando desse momento, da pessoa que vai desencarnar e também depois que fica. Pior se não resolve. Porque o espírito lá vai sofrer e eu aqui também. E os que ficam vão sofrer. O arrependimento. Normal. Quando não é feito. Se eu tivesse feito isso, eu deveria ter pedido perdão para ele. Eu deveria ter feito. Fica arrependimento. É só conversar com pessoas que perderam seres queridos. Você vai ver que ficou ainda coisas não resolvidas e que vão causar sofrimento. Pedir perdão. Quais são os benefícios de pedir perdão? Porque a gente tem que saber os benefícios, né? What's in for me? Não é assim que o americano fala? Então é business. Se eu perdoar, o que é que eu ganho? Né? Nós ganhamos e muito. Nós ganhamos o quê? Ele libera-nos de um peso que pode acompanhar a vida inteira. E é fato porque a gente vê nessas pessoas. E você vê, normalmente, são pessoas já de idade, mesmo que tenham 80, 90 anos, que ainda carrega isso consigo. E o trabalho da vida, especialmente a gente que vive aqui há muito tempo, é para aprender. E não importa, pode aprender com 80, com 90 anos, desde que aprenda. Então muitos deixam para o final.
Mas nós não. Nós estamos trabalhando para a nossa evolução. Nós não queremos chegar a esse ponto. Então, um dos benefícios é esse, é tirar esse peso, é viver mais light, uma vivência diet. A gente faz diet, não preocupa-se com a comida diet para o corpo. A gente deveria também preocupar com esses sentimentos, essas coisas diet para o espírito. Aí imagina a leveza, a gente flutua. Desafiamos a lei da gravidade. É um antídoto contra um veneno que arruína a nossa saúde física e mental. E arruína mesmo. Na mental e na física. Porque esse sentimento de mágoa, ele é um peso constante, é um obstáculo constante para o bom funcionamento de nosso sistema imunológico. Trava tudo. Trava. Então, se a gente se livra desse peso, essa energia vai fluir melhor. Isso é feito, estudado e provado. Pessoas que passam por cirurgia, por exemplo, e depois ela tem problema de mágoas que ela carrega. Quando isso é trabalhado, a recuperação acelera. Pacientes cardíacos, por exemplo, acelera. É tudo de bom. E também abre espaço para relacionamentos mais positivos com as pessoas em questão, que são as pessoas que nos acompanham em nosso dia a dia, em nosso viver. Então melhora o relacionamento, melhora a energia. E é bom para todos. Todos se beneficiam. E é um sinal que nós estamos no caminho certo em nossa evolução espiritual. E não importa se a pessoa que nós ofendemos, se a pessoa que magoamos, se formos pedir perdão e essa pessoa falar, eu não te perdoo. Aí você vai falar. Você escolhe o idioma. Obrigado, thank you very much, muitas gracias. Você fez a sua parte. É tudo que você pode fazer. Eu sinto muito. Eu entendo que eu te magoei, mas tudo que eu posso fazer é dizer que eu estou arrependido. Se eu soubesse melhor, eu não teria feito. Mas, infelizmente, eu fiz. E, se possível, gostaria que você me perdoasse. Se não for agora, perdoe-me um dia. Mas você fez a sua parte. Então, isso é o mais importante. Fazer a nossa parte. E se você vai, você precisava pedir perdão para ele. Mas ele não vai me perdoar. Aí já não é seu problema. Você vai fazer a sua parte. O problema vai ser o dele de te perdoar ou não. Ele vai te perdoar. Por quê? Porque a segunda tarefa do morrer é oferecer perdão. Essa é a segunda tarefa. As duas mais importantes. Então, essa pessoa que você foi lá pedir perdão e que falou eu não te perdoo, quando chegar nesse momento de reconciliação ou de introspecção, que ela não tem o que fazer, ela vai falar, puxa vida, eu não ofereci o perdão, eu não o perdoei. E vai ter problema também na transição se isso não for trabalhado. Para o que fica, para o que vai e para o que fica. Para todas as pessoas envolvidas. É esses trabalhos mal resolvidos que nós temos. E nossos relacionamentos. E nesse problema, nesse transtorno que a gente tem hoje em dia, que já está se tornando um flagelo, nos países avançados é mais grave do que problemas cardíacos, que é a depressão.
ela tem em suas duas causas principais. Problemas de interrelacionamento. Relacionamentos tóxicos com as pessoas com que você convive. Outra, problemas de interpretação de fatos ou de coisas. Problemas cognitivos. Negativismo, por exemplo. Não pensar, não raciocinar corretamente. Achar que que a vida não vale a pena, por exemplo. Todas essas coisas que você vê. Pensamentos desconexos, que não são contra a realidade. Você achar que está todo mundo contra você. E também de exacerbar os problemas. Às vezes a maioria dos problemas são muito pequenos. Facilíssimo de serem resolvidos. Mas a gente dá tanta vida, a gente põe tanto poder nele que ele acaba sendo algo, parece um monstro, e não é. Então quem criou o monstro fomos nós, não o problema. Problema catastrófico. Catastrofismo. Achar que tudo que vai acontecer, o mundo está acabando. Isso vai me destruir. Você perde o emprego. Aí você fica depressivo. Você perde a fé. Agora eu estou sem emprego. Se fosse no Brasil era mais complicado, mas aqui, arruma outro, faz outra coisa. Vai dirigir Uber, tá fácil. Agora é Prime. Vai distribuir pacote da Amazon. $15 por hora, estão dizendo que pagam. Então não tem, arruma outro. E se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel o mês que vem? Bom, precisa de uns 3, 4, 5 meses para ser despejado. Para te despejarem. Então você vai procurar alternativa, e nós temos, o ser humano tem alternativa. Então não tem catástrofe. Catástrofe é a nossa ignorância. O resto é resolvível facilmente. Todos nós que estamos aqui hoje, nós tivemos problemas de monte e nós sobrevivemos todos eles. Senão, não estaríamos aqui. Somos heróis. Não teve um problema na nossa vida, pode ser os que viveram mais tempo, teve outros maiores, os outros que estão vivendo agora têm uns pequenininhos. Passamos por todos. Resolvemos todos, sobrevivemos todos. E sobreviveremos todos que aparecerem. Melhor ainda, porque nós já temos experiência. Então não é para ter medo de viver. Medo é uma outra coisa que causa depressão. Não precisa ter medo. A vida é bela. E a vida nos orienta. A vida trabalha conosco, se nós estivermos trabalhando sério com ela para a nossa evolução. Todos os problemas se resolvem. Todos eles têm a sua solução. Tudo que nós precisamos fazer é reconhecer e agir. Segunda tarefa, então, oferecer perdão. Nós não queremos essa tarefa também no morrer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vamos fazer essa tarefa todos os dias em nossas vidas. Então, oferecer perdão, se for o nosso caso, que não é, nós estamos liberando aquela pessoa do arrependimento que possa estar carregando há anos, mesmo que ela não se lembre. Às vezes ela nem se lembra. Perdoe-me, de quê? Nem sei do que você está falando, aquela vez lá. Mas você faz a sua parte, que aquilo te incomoda, e é um sinal evolutivo seu também. Nós estamos reconhecendo as limitações das pessoas, a falibilidade como espírito em evolução, igualzinho a nós. Estamos todos no mesmo barco, não tem um aqui melhor que o outro. Se tivesse, nós estaríamos em outro planeta, em outro nível. Obviamente, existem níveis de evolução diferentes, pessoas que estão muito mais avançadas, outras que estão mais atrasadas. Mas, no geral, é o mesmo. A Terra é, como nós aprendemos dos espíritos, um dos planetas mais inferiores que existe. Nós estamos aqui porque por afinidade ao planeta.
E também por reconhecer que nós aqui podemos progredir mais e mais rapidamente. Por isso estamos aqui. Praticando a compaixão, o oferecimento do perdão. Nós estamos praticando a compaixão, a benevolência, a tolerância com os outros. E compreensão com quem nos magoou. É como se a gente vê nós na outra pessoa. É a mesma coisa. Então, vamos oferecer perdão. Outra também, prática de humildade. Seremos humildes. É bonito, é gostoso, faz bem. O Espírito ama isso. E o Espírito é o que nós somos. E quando a pessoa, no leito da morte, tem condição de realizar essa tarefa, vem paz. E se ele resolver os dois principais, ele então já vai mais em paz. Aí, na terceira, ele vai também completar ainda mais a sua tarefa. É expressar gratidão. Nós já ouvimos isso aqui hoje. Vai expressar gratidão. Tem aqui uma frase da Madre Teresa: há mais fome de amor e gratidão nesse mundo do que de pão. E nós precisamos ser gratos, primeiramente por estar aqui, por ter tido essa oportunidade, ou por ter sido dado essa oportunidade de reencarnar aqui nesta Terra, que foi na Terra, na vida física, uma solicitação nossa mesmo, com o objetivo justamente de melhorar. Kardec pergunta aos espíritos que, quando a gente retorna, eles dizem, quando a gente retorna ao mundo espiritual, nós vamos avaliar a nossa vida, a vida que deixamos. E nessa avaliação nós vamos reconhecer, vamos ver o que nós fizemos corretamente, o que nós fizemos certo. E nós vamos ver também as coisas que não fizemos bem feito. E vamos ver o que é que nós precisamos fazer para melhorar. E diante desse reconhecimento, nós vamos solicitar uma nova oportunidade de regressar à Terra e de, então, fazer essas correções, de mudar. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje, nessa encarnação, foi justamente essa. Antes de vir, estudamos a vida anterior, vimos o que faltava fazer para melhorar, solicitamos uma outra oportunidade de vir e aqui estamos. Então, isso também é bom a gente ter na mente, na consciência, para fazer esse trabalho. Sentir-nos honrados por ter tido essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui, para o nosso próprio bem, porque cada vez que a gente melhora, cada vez que a gente faz um pouquinho de avanço, mais feliz nos tornamos, mais leve vivemos, mais harmonioso nos tornamos, mais pacíficos. E nessa passividade, nessa humildade e harmonia, nós contagiamos o meio onde vivemos. Nós contagiamos pessoas, nós contagiamos ambientes. E vai chegar o momento que contagiaremos o planeta inteiro. Quando todos, ou talvez nem todos, a maioria de nós conseguir avançar o suficiente para causar esse impacto. Já causamos
Já causamos, obviamente, no ambiente onde vivemos, nosso ambiente de trabalho, nossa família. Essa em pequena escala, que é a única coisa que nós podemos fazer. O primeiro centro de transformação que a gente precisa se preocupar e ter em mente somos nós, cada um de nós. Única pessoa que nós conseguimos mudar, melhorar, nós. E podemos auxiliar outros com conselhos, com sugestões. Mas não conseguimos mudar ninguém além de nós mesmos, pessoalmente. Na gratidão, nos lembramos das contribuições que pessoas fizeram em prol do nosso bem-estar. Nós estamos aqui hoje, nós sobrevivemos essa parte da nossa vida pela benevolência de outros. Se nós tivermos nascido um animalzinho, tipo assim, uma vaquinha. Um gato. Pode ser um gato, pode ser um gatinho. O gato talvez ainda... Se você vê, alguém morou em fazenda, alguém viu o animal nascer? Eu via, né? Olha, você fica olhando ele lá, a contribuição da mãe, depois que ele nasce, é mínima. Ele consegue ficar em pé sozinho depois de algumas horas. Aí a mãe pode ficar pertinho, para ela sentir o cheiro do peito, do úbre da mãe, que ele vai ver e ele vai mamar, sozinho, em pé. E aí, a cada mamada, a cada tempo, cada minuto que passa, a cada hora que passa, ele vai se fortalecendo. E ele vive sozinho. Nós não teríamos sobrevivido um dia, se alguém não tivesse nos pegado no colo, a mãe primeiro, e colocado no peito para mamar. Nós não sobreviveríamos. Não temos essa capacidade. E nós somos, no reino animal, o racional mais avançado de todos, e não conseguimos sobreviver sozinho até uma certa idade. Em países pobres, onde tem na miséria, criança de 3, 4 anos já começa a sair por aí e tentar sobreviver. Mas até 2, 3 anos, ou até 1 ano, e que você não consegue, não tem força nas pernas, não dá para andar, se alguém não cuidar de você, não chega aqui não. Volta para o mundo espiritual rapidamente. Então muitas pessoas contribuíram para a nossa sobrevivência física, emocional. E nós temos que expressar gratidão por elas, porque elas fazem parte desse nosso trabalho evolutivo, de vir aqui auxiliar-nos na nossa evolução. Emmanuel diz que expressar sentimentos de amor... esse é eu estava na gratidão, né? Ok. Na gratidão. Agora vamos no próximo. A 4 é expressar sentimentos de amor. Então nós temos aí pedir perdão, oferecer perdão, agradecer. Energias importantes. Expressar sentimentos de amor. As 3 primeiras são as mais importantes. As 2 primeiras são as que mais dão trabalho. E que precisa da nossa atenção maior. Terceiro é agradecer. Sempre bom agradecer. E expressar sentimentos de amor. Emmanuel nos diz que amar é servir, compreender, ajudar, abençoar, libertar. E que o seu amor seja paz e vida. Alegria e esperança na vida daqueles a quem você oferece afeição e carinho. E André Luiz diz que depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. E é algo também, é essa energia que nós temos, todos temos, em um nível maior ou menor,
Normalmente a gente tem esse sentimento de amor àquelas pessoas que é nos mais próximas e que praticamente temos os nossos problemas resolvidos. Mas nós vamos ter que exercitar esse amor com aquelas que temos problemas a resolver. Porque é uma energia também transformadora. Ela transforma primeiro a nós e ela transforma depois a tudo e a todos que nós tocarmos. Que o amor, ele é uma energia contagiosa. Algo que precisamos, então, nutrir. E nesse trabalho das tarefas, do perdão, perdoar, agradecer, é um trabalho de reconciliação, que foi deixado para a última hora, infelizmente, e que precisa ser resolvido, e que nós não queremos deixar para aquele momento. Esse Ira Bjork é um médico, e ele é um dos especialistas nessa transição para a morte. Ele trabalha em hospice, é um médico de hospice. E ele tem um livro muito bonito que chama As 4 Coisas Mais Importantes. The 4 Things That Matter Most. Que são as 4 primeiras tarefas. E nesse trabalho de reconciliação, ele disse aqui, para curar uma ferida física, toda sujeira e tecidos infectados devem ser removidos. É assim que uma ferida física sara e cicatriza. Para curar uma ferida emocional, todo o material tóxico entre 2 pessoas precisa ser removido. Então, essa remoção, no caso de pessoas em estado terminal, ela fica para a última hora. Melhor antes do que nunca. Ou melhor nunca do que antes. Não, melhor. Pelo menos vai ser feita. Precisa ser feita. E será feita, porque o Espírito cobrará. E se der tempo, a quinta é despedir-se. É dizer adeus. Mas no Espiritismo, mesmo que não der tempo, a gente entende que nem é necessário despedir. Porque nós estaremos juntos ainda. Não há necessidade de dizer adeus. Pode dizer um até logo. Ou até a próxima. Se der tempo, não é uma das principais. Que uma pessoa, quando a gente, em nosso sentido físico, os nossos olhos físicos, eles são feitos para a gente observar, a gente ver coisas materiais, que é o mundo material com o qual nós interagimos. E o nosso corpo físico também. Ele tem uma solidez que permite com que a gente toque coisas grosseiras materiais e vejamos coisas grosseiras materiais. No desencarne, nós descartamos o corpo físico e nós nos liberamos em espírito, junto com o perispírito, e nós então passamos a viver no mundo não material, imaterial. Nossos olhos físicos não conseguem ver essa outra dimensão espiritual porque ela é muito grosseira para poder enxergar vibrações mais sutis. Então, essa pessoa que a gente chora muito, ser querido, porque foi-se embora, ou porque nos deixou, na verdade, eles só deixaram a dimensão onde eles só fizeram-se invisíveis para nós. Eles não desapareceram. Eles desapareceram de nossas vistas.
porque nós não conseguimos vê-lo. Mas a gente sabe também que muitos deles ficam aí conosco. E tem muitos casos que eles vão até no próprio enterro. Estão aí conosco, nós chorando e eles tentando nos consolar. Aí tem outros que ficam aí, vão ficar sempre porque nós estamos aí desesperados, principalmente quando não resolvemos todos os problemas, e eles ficam aí conosco, se lamentando, porque nós não resolvemos coisas que tínhamos que resolver. Eu tive uma experiência muito interessante sobre isso, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Conto? Ok. Eu conto essa história, eu conto esse caso no primeiro livro que eu escrevi, que chama Morrer Não É o Fim. Eu não sei se alguém leu já essa história. Eu morava em Miami, agora eu moro em Homestead, que é por sul, perto de Cuba. Mais para o sul. E é um apartamento, no quarto andar. E uma senhora, um dia, ela chegou até mim. Não, na verdade, ela tocou na minha porta um dia. Era uma noite, umas 9 horas da noite, ela tocou na minha porta. E ela falou em português, ela era peruana. E ela falou uma mescla de português. Você fala português? Eu falei, falo. Aí ela falou, eu também, meu marido, eu escuto você e sua esposa falar português no elevador. Aí eu falei, como que eu posso ajudar a senhora? Eu queria conversar um negócio com o senhor, posso? Falei, convidei ela para entrar, ela entrou. O que ela queria era, na verdade, o marido dela era português, mas morava no Brasil. Morou no Brasil, era um cidadão brasileiro, e morreu, tinha desencarnado. Aí ela falou, meu marido morou no Brasil, ele tem pensão no Brasil e tal, eu queria saber se o senhor não poderia me ajudar a ter a pensão dele, alguma coisa. Eu nem sabia, falei, poxa, e agora? Eu falei, eu não sei o que fazer, mas eu posso ver algumas coisas, né? Aí fomos conversando. Aí quando ela saiu, eu falei, depois que ela saiu, ela falou, o marido tinha desencarnado fazia 2 meses e tal. E aí quando ela foi sair, e eu vi que tinha bastante ressentimento. Ela contou uma história lá, que ela era abusada fisicamente, emocionalmente pelo marido a vida inteira. 20 e tantos, acho que 30 anos. Aí, quando ela foi sair, aí eu perguntei assim para ela. Eu queria perguntar se ela via o marido dela, né? Se ela via o espírito dele. Aí eu falei, a senhora, por um acaso, a senhora tem alguma experiência? Porque as viúvas têm, viúvos, experiências com o espírito da pessoa que desencarnou, mulher ou marido. A senhora, por um acaso, tem assim, alguma experiência com ele, tipo sonho? A senhora vê ele em sonho? Ela falou, vê em sonhos? Eu vejo ele assim como eu estou vendo você. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou, eu vejo ele assim. Eu falei, mas como a senhora vê ele assim se ele morreu faz 2 meses? Não, ele está em minha casa. E eu falei, como que ele está na sua casa? Ele está, não sai de lá. Desde o dia que morreu. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço com essa mulher, né? Como que eu ajudo essa mulher? E eu falei, o que ele quer com a senhora? Por que ele não sai da sua casa? Ele quer saber por que eu deixei ele no asilo. E ele tinha a violência. Aí ela falou assim, eu nem sabia que ele tinha morrido. Eu falei, como não? Aí ela foi contar a história para mim. Então a história é a seguinte. Eles moravam aqui em Miami, e o português e a família dele, acho que a família morava em outro estado. E ele tinha mal de Parkinson. E mesmo com o mal de Parkinson, ele era violento. Ele andava de cadeira de roda. Ela disse que quando ela passava perto dele, ele arrumava uma maneira de esticar a perna para a mulher cair. E ela caía, porque ela era debilitada também. Nem na cadeira. Aí o que ela fez? Ela pediu ajuda para o condado. Ligou para o Miami-Dade e falou, olha, eu tenho um problema aqui com o meu marido e tal, ele é violento. Aí eles vieram e eles retiraram o homem
da casa dela. Permitiram com que ela retirasse. E foi para um asilo, conseguiram um asilo para ele. E ele foi lá. E ele morreu. Ele desencarnou no asilo um ano depois. Aí ela falou assim, eu falei, mas eles não me falaram que ele tinha morrido. Eu falei, como quando que eles falaram? Eles falaram, acho que 2 meses depois. Eu falei, mas, e como que a senhora sabe? Aí ela falou, quando eles falaram o dia que ele morreu, ela deu o dia. Ele morreu nesse dia. Aí ela falou assim, eu falei, como que a senhora sabe? Ele falou, aí eu estava andando com ela no elevador, né? E tinha a lavanderia aqui. Ela falou, o dia que ele morreu, eu estava andando por aqui. Eu olhei nesse corredor e eu vi ele andando para lá. Com uma roupa do asilo. Aí ela falou, eu fiquei olhando para ele. Aí eu falei, o que será que ele está fazendo aqui? Como que deixaram ele sair? Como deixaram ele sair do asilo? Aí ela foi para casa. E o homem lá. Ele tinha uma bolinha, que ele jogava uma bolinha de tênis, que ele exercitava. Ela falou, até isso ele joga, ele fica jogando aquela bolinha na parede o dia inteiro, tuque, tuque, tuque. Eu falei, meu Deus do céu. Mas por que ele faz? Ele quer saber por que eu deixei ele ir. Bom, eu falei para ela, falei que se ela quiser, falei, eu sou espírita, eu posso ir lá tentar conversar com seu marido. E ela viu. Ela falou, posso ir? Ela falou, claro. Aí eu fui um dia lá. Aí foi uma noite, fui lá, fiz orações e tal, que é as coisas que a gente aprende no espiritismo. Conversei com ele, estava lá, eu não via, ela via, para tudo. Aí, e na primeira noite, ele gostou. Ela falou assim, ele gostou que você está aqui. Conversei com ele, seriamente, como se fosse um psicólogo aí, falando para as paredes, né? Mas ela ia me falando, ela ia relatando, ela era médium, ela me contou uma história dela lá, mediunidade dela. Bom, na segunda, aí ele foi, eu falei, onde é que ele está? Ela falou, no final, né? Ela falou, ele foi para a sala, ele sentou lá no sofá. Aí eu fui lá, ela falou, eu falei, onde é que ele está? Está sentado aí. Eu fui lá, dei um passe nele e fui embora para casa. Fiquei 1 hora mais ou menos. Aí no outro dia eu voltei. Aí ela veio lá, ela veio lá, ele está lá. Falei, tá. Aí eu vou. Aí no outro dia eu fui de novo, 9 horas. Aí eu comecei a conversar mais, né? Como se fosse uma terapia de casal, só que eu só via uma parte. Aí eu comecei a conversar com ele e com ela. Eu falei, mas o senhor entende? O que eu fiz, o meu trabalho, foi fazê-lo entender por que ela tinha colocado. Eu falei, o senhor era um tormento na vida da sua esposa. Como que você pode, né? Como que pode não ser? Como que ela... Aí, essa foi muito bonito. Aí ela começou a ver, ela viu a mãe dele se aproximando, que tinha já desencarnado. Ela falou, a mãe dele está aqui. Estava com ele, estavam felizes de se ver. Aí eu conversei, mas agradeci, orei. Aí eu vi ela olhando assim. Eu falei, o que é que está acontecendo? Eles estão voando para lá. E aí falou, sumiram os dois. Eu fiquei muito feliz. Aí eu fiz uma oração de agradecimento, fui para casa, falei, então agora acho que resolvemos o problema da senhora. Aí, 9 horas, outra noite. Ele está aí. Aí, eu falei, acho que não orei direito, né? Voltei na outra noite. Aí, comecei e falei para ele, o que é que ele quer? Ela falou, ele quer pedir perdão. Ele quer pedir perdão. Aí eu falei, pronto, com isso resolve, né? E aí teve, nesse processo, teve muita choradeira, teve muita coisa, teve muita reconciliação. Me senti até um pouquinho igual ao Freud. Menos o charuto. Aí foi lindo. Lindo. E eu não vi nada, eu estou acreditando no que ela está falando. Né? Aí teve um momento que ela viu ele assim em pé e viu uma estatueta do Cristo, como é que chama? Aquele que tem um coração no peito? Misericordioso, até um... Aí ela falou, esse era a imagem preferida dele, o santo.
Tem um nome lá. Sagrado Coração de Jesus. Aí ele falou, na mesa tem um santo, tem o Sagrado Coração de Jesus. Ela olhava assim, ele está se ajoelhando na frente. Aí eu falei, que legal, né? Que bom. Aí aí ela começou a olhar a coisa, ela viu, aí veio a mãe que tinha morrido. Ela falou veio 4, veio o irmão, veio um amigo dele, todos que tinham desencarnado. Aí eles falaram, estão todos aí para consolá-lo. A mãe já fazia tempo, é que ele não via, não prestava atenção, né? Não estava para ver. Aí ficamos, né? Foi muito bonito, dá para sentir a energia, né? Aí fiz uma oração de agradecimento, aí ela, de novo assim, olhando, né? Aí sumiram. Eu falei, bom, agora acho que resolve, né? E aí ela não tocou mais na porta. Aí teve acho que umas 2 semanas depois, eu tive uma experiência muito legal, muito interessante, dormindo, né? Estava dormindo e tal. E aí, de repente, eu estou assim, eu vejo uma pessoa. Eu não conhecia esse homem, assim, nem foto eu tinha. Eu acho que tinha visto uma foto de uma identidade dele. Mas aí eu vi, tinha um grupo de pessoas, e vi essa pessoa aí, nessa distância, onde a senhora está. Aí eu olhei. Aí ele olhou para mim, sorriu e falou assim, obrigado, Dmir, com o sotaquezinho dele português. E eu falei, olha, que lindo. Então, muito obrigado a todos. Passei do tempo.